Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Nós vamos estudar nesta manhã mais uma lição fundamentada no livro de Atos. O tema da nossa lição é crentes mais próximos uns dos outros. Ela está baseada em dois textos do livro de Atos. O primeiro texto no capítulo 2, versículos 42 e 47, e o segundo texto no capítulo 4, versículos 32 a 35. Nós vamos compartilhar a tela para que os irmãos possam ter acesso ao conteúdo da nossa lição, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. O tema da nossa lição, como já anunciamos, é crentes mais próximos uns dos outros. Os textos são os textos do livro de Atos, que relatam os primeiros passos da igreja e que relatam como era aquela comunidade que nós conhecemos como igreja primitiva. Vamos à leitura do primeiro texto? Acompanhe comigo em tela. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quais são as marcas ou quais são as evidências de uma igreja genuína? Momento em que há muitos desigrejados porque se decepcionaram com a igreja. Essa pergunta é importante. Quais são as marcas de uma igreja genuína? Na lição passada, nós observamos que uma das marcas da igreja genuína é o apreço pelo Evangelho em toda a sua integridade, em toda a sua integralidade. Não existe um outro Evangelho senão o Evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Vimos também que uma outra marca de uma igreja genuína é o apreço e o valor que se dá à doutrina dos apóstolos ou as doutrinas bíblicas. Mas quando falamos em reconhecimento, não é simplesmente saber que o Evangelho e as doutrinas são importantes. Conhecer e prosseguir conhecendo este Evangelho é conhecer e prosseguir conhecendo essas doutrinas bíblicas. Mais do que reconhecimento, é um processo de crescimento no conhecimento do Evangelho e das doutrinas bíblicas. A outra marca da verdadeira igreja é a comunhão. Jesus afirmou que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros, se valorizássemos a comunhão, a vida comunitária, se valorizássemos o cuidado mútuo. Portanto, numa igreja genuína, a graça de Deus se expressa na vida cotidiana. A graça de Deus se expressa nos relacionamentos que nela existem. O primeiro ponto da nossa lição, comunhão intensa, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Nesse texto, algumas expressões que Lucas, o historiador evangelista, usa. Ele afirma que os crentes estavam juntos.
Afirma também que os crentes tinham tudo em comum. Afirma que eles perseveravam unânimes no templo e, por fim, declara que eles partiam o pão de casa em casa. O que todas estas expressões têm em comum? Elas têm em comum o zelo daqueles crentes pelo convívio, o zelo daqueles crentes pelo cuidado mútuo e o zelo daqueles crentes pelo companheirismo. Portanto, aqueles crentes estavam vivendo uma comunhão não só de palavras, mas uma comunhão de fato e de verdade, uma comunhão de vida. Percebam? Zelavam pelo convívio. Segundo, zelavam pelo cuidado mútuo. E terceiro, zelavam pelo companheirismo. O que significa a palavra comunhão? Essa palavra no grego é koinonia. E ela significa companhia, sociedade, parceria. Portanto, a comunhão, ela proporciona e proporcionava convívio e o companheirismo daqueles irmãos em tudo quanto possuíam. Os crentes na igreja de Corinto estavam comprometidos uns com os outros. Há um fator histórico neste primeiro texto que é importante destacar. E todos aqueles que creram ao ouvir a mensagem apostólica, todos aqueles que creram ao ouvir o primeiro sermão de Pedro, eles permaneceram juntos. E é importante destacar que nem todos moravam em Jerusalém. Há muitos que moravam em outras localidades, mas após serem atingidos pelo Evangelho, após serem impactados pelo Evangelho, eles não foram para as suas localidades, eles decidiram permanecer juntos, eles decidiram permanecer unidos. E em função dessa permanência no mesmo lugar, em função dessa permanência juntos e unidos, houve necessidade de que se compartilhasse tudo quanto eles possuíam. Diz o texto que muitos vendiam as suas propriedades, vendiam seus bens e colocavam o valor aos pés dos apóstolos, e esse valor era compartilhado por todos, de tal forma que não havia entre eles nenhum necessitado. Embora isto seja uma realidade histórica específica daquele momento, o princípio que esta realidade histórica traz é muito importante. E qual é o princípio que esta realidade histórica traz? É que os crentes são chamados a viver uma comunhão intensa, que proporcione o convívio e que, se necessário, proporcione o compartilhamento daquilo que eles possuem. Isso em si é a essência da comunhão cristã. E isso em si se contrapõe a algo muito comum nos nossos dias, que é o egoísmo. O egoísta pensa tão somente em si mesmo, tão somente nos seus próprios interesses, tão somente nas suas próprias necessidades. Aqueles que receberam de Deus o Espírito Santo e foram salvos pela fé em Cristo Jesus, eles aprendem a ser altruístas, ou seja, aprendem a pensar nas necessidades dos outros. E o princípio que salta deste texto para os nossos dias é: a comunhão deve proporcionar o convívio, se necessário e quando necessário, o compartilhamento daquilo que os crentes possuem. Isso indica comprometimento de uns para com os outros. Já não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a um corpo, e pertencendo a esse corpo estamos comprometidos uns com os outros. Da forma que quando alguém deste corpo, um dos seus membros se alegra, todos se alegram. Quando alguém, um membro desse corpo sofre, todos sofrem com ele. Quais as lições que este primeiro ponto nos proporciona? A primeira lição: a vida cristã não se desenvolve solitariamente, mas comunitariamente.
Ainda falando dos desigrejados, a ideia que estes têm é que eles podem desenvolver a sua espiritualidade em seus lares, em suas casas, à medida que leem a Bíblia, à medida que oram, à medida que assistem palestras ou assistem pregações através das diversas mídias sociais. O fato que você pode ler a Bíblia na sua casa e deve ler a Bíblia na sua casa. É fato que você pode orar na sua casa e deve orar na sua casa. Também é muito importante que você em sua casa ouça boas pregações, assista a boas pregações, se envolva com boas palestras. No entanto, nada substitui a igreja de Jesus Cristo. Nada substitui a convivência de uns para com os outros. Porque nós somos criados para sermos pessoas relacionais. E nós somos recriados em Cristo para pertencer a uma igreja e exercitar nossa fé, exercitar nossa espiritualidade através dos nossos relacionamentos. E isso é o foco desta primeira lição. A vida cristã não se desenvolve solitariamente. Ela se desenvolve comunitariamente. É vivendo em comunidade que eu e vocês crescemos espiritualmente. É vivendo em comunidade que eu e vocês nos desenvolvemos espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que pelo auxílio de cada junta, pelo auxílio de cada parte, nos é dado crescimento em amor. Uma segunda lição. Em Cristo nós somos feitos irmãos uns dos outros para nos relacionarmos uns com os outros. Veja o que a graça de Deus fez. Ela pegou pessoas diferentes e fez com que essas pessoas diferentes tivessem tudo em comum. A palavra de Deus diz que há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há uma só esperança. E eu e você somos convidados a viver dignamente nossa vocação assim, de forma comunitária, nos esforçando para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É importante perceber que não somos convidados a estabelecer a unidade do Espírito no vínculo da paz, mas preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz, porque ela já foi criada por Cristo, ela já foi gerada em nós quando nós recebemos o Espírito Santo. Uma terceira lição. Nós somos chamados para zelar. É importante essa palavra. Pelo convívio, pelo cuidado mútuo e pelo companheirismo. O que significa a palavra zelar? Nós somos convidados a nos esforçar para, a nos empenharmos para, com toda a paciência, com toda a tolerância, mas também com toda a perseverança, buscarmos convívio, buscarmos cuidado mútuo e buscarmos companheirismo. É isso que significa sermos zelosos, é estarmos empenhados em fazer com que isto se realize, com que isto seja uma verdade entre nós. Eu gosto muito de um cântico que diz que, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos lutar. De fato, as trevas militam muitas vezes e vão militar muitas vezes na igreja, no corpo de Cristo, e elas vão tentar nos separar. Porém, em nome de Jesus, nós somos convidados a lutar para que haja comunhão, para que haja unidade, para que haja convívio, cuidado mútuo e companheirismo. O segundo texto que se fundamenta a nossa lição está em Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Eu convido você à leitura. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia, eu destaco aqui, abundante graça.
pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja cheia de graça, Atos capítulo 4, versículos 32 e 35, e há uma imprecisão aqui, Atos capítulo 4, versículos 32 e 35. Bom, todos nós sabemos que Lucas, além de ser um evangelista, era também um historiador. E o livro de Atos é um livro histórico. Mas em determinados momentos há algumas pausas no livro de Atos, no relato histórico, para a descrição de como estava a igreja. Como estava a igreja. Isso nos é relatado em Atos 2, 42 e 47, Atos 4, 25, 32 a 35. Voltando. E Atos capítulo 9, versículo 31. Esse texto de Atos, capítulo 4, versículos 32 e 35, ele tem uma chave hermenêutica que nos ajuda a entendê-lo. O que é uma chave hermenêutica? Uma chave hermenêutica é uma frase com a qual estão ligados os textos que antecedem com aqueles que o sucedem. E a chave hermenêutica, para entendermos Atos 4, 32 e 35, e ficaram cheios do Espírito Santo. O texto nos diz, lá em Atos capítulo 4, versículo 31, que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Depois deste texto vem o texto que nós lemos anteriormente, que fala da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Percebam que os crentes, cheios do Espírito Santo, eles começaram a viver de uma forma prática o Evangelho. Observem, uma coisa é consequência da outra. A plenitude do Espírito Santo faz-nos viver de forma prática o Evangelho. E a vivência de forma prática do Evangelho nos faz viver em unidade de pensamento, viver um amor generoso, viver uma comunhão intensa e pregar o Evangelho. Vamos frisar estes pontos. A plenitude do Espírito Santo nos faz, de forma prática, termos unidade de pensamento. Interessante pensar lá na igreja de Corinto. Era uma igreja que se achava privilegiada por ter inúmeros, entre aspas, dons do Espírito Santo. Mas Paulo demonstra que essa consideração da igreja sobre si mesma, esse diagnóstico da igreja sobre si mesmo era equivocado. E por que era equivocado? Porque aqueles crentes não eram cheios do Espírito Santo. Antes eram crianças espirituais. E por que eles eram crianças espirituais? Porque lhes faltavam estas marcas. Observem, por exemplo, unidade de pensamento. Lá na igreja de Corinto, segundo o apóstolo Paulo, alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E ainda outros diziam, eu sou de Cefas. E ainda outros afirmavam, olha, eu sou de Cristo. Como se Paulo, Cefas, Apolo, Cristo fossem fundadores de novas religiões ou fossem líderes de novas religiões. Paulo escreve aos Coríntios exatamente para combater estas ideias e para mostrar que estes partidarismos que existiam entre eles não eram evidência de maturidade espiritual. Ainda na igreja de Corinto não havia amor
generoso. Lá no capítulo 11, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo critica a igreja porque numa festa, a festa chamada do Ágape, as pessoas se reuniam. E alguns mais abastados traziam grande quantidade de comida e comiam, chegando até a se embriagar. E outros menos abastados que não podiam trazer comida, vinham àquela festa e ficavam sem ter com que se alimentar. E Paulo questiona: que festa do amor é esta, se não existe amor? Além disso, para uma igreja que se vangloriava de ter os melhores dons, Paulo mostra que o mais importante não são os exercícios dos dons espirituais, mas a vivência do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é caracterizado pelo amor. Caracterizado pelo amor. Um amor generoso, como aquele que havia na igreja de Atos dos Apóstolos. Aqueles irmãos, percebendo a necessidade daqueles convertidos que não voltaram para suas cidades, permaneceram em Jerusalém porque não queriam se separar da comunhão da igreja nascente, eles venderam seus bens, eles colocaram seus valores aos pés dos apóstolos e foi distribuído a cada um à medida que tinha necessidade. Na igreja de Coríntios também não havia comunhão intensa. Não é possível afirmar que o que havia naquela igreja era comunhão. Não é possível afirmar que o que havia naquela igreja é unidade. Alguém já fez uma ilustração muito interessante para diferenciar união de unidade. Se nós colocarmos 20 laranjas dentro de um saco, estas laranjas, elas estarão unidas. À medida que nós rasgarmos este saco, essas laranjas se espalharão. Portanto, havia união, mas não havia unidade. No entanto, se nós espremermos estas 20 laranjas e fizermos uma jarra de suco com estas 20 laranjas, aí sim há unidade. E esse conceito vale para a igreja. Podemos estar juntos no mesmo lugar, podemos estar juntos tendo interesses comuns, podemos estar juntos fazendo coisas comuns, mas vivendo apenas em união e não vivendo a unidade que é desejada na igreja de Cristo. Porque a unidade, ela se expressa na forma de pensar, a unidade se expressa na forma de agir, a unidade se expressa numa comunhão intensa e, consecutivamente, na pregação do Evangelho. Interessante observar no primeiro texto, após descrever as qualidades de uma igreja que valorizava o Evangelho, que valorizava a doutrina dos apóstolos e que valorizava a comunhão, o evangelista e historiador Lucas diz: e dia a dia ia acrescentando o Senhor aqueles que deveriam ser salvos. Percebam que parece ser uma consequência natural de uma igreja que crê no Evangelho, uma igreja que sustenta as doutrinas da palavra de Deus, uma igreja que vive em comunhão, o acréscimo de novas pessoas, a vinda de novas pessoas para a sua comunhão. Queridos, a pregação do Evangelho e a vivência deste Evangelho da graça são duas coisas que devem caminhar juntos na igreja. Todos que haviam sido alcançados pela graça de Deus procuravam ser graciosos uns com os outros. E é bom relembrar aqui a definição de graça. A graça é um favor imerecido e estendido a alguém quando há demérito dessa parte. É aquele amor que nós dedicamos às outras pessoas sem que as outras pessoas mereçam. É aquele perdão que nós dedicamos às pessoas sem que as pessoas mereçam. É aquela caridade que nós dedicamos às outras pessoas sem que as pessoas mereçam. E não existe uma ilustração melhor disso do que a parábola do samaritano. É interessante pensar que aquele judeu que estava à margem do caminho porque foi assaltado, porque foi roubado, porque foi ferido, possivelmente ele estivesse no templo em Jerusalém. E durante o trajeto de volta para casa, ele foi acometido por este assalto, foi acometido por esta inesperada agressão.
Quem é que passou por ele, em primeiro lugar? Um sacerdote. Talvez aquele sacerdote estivesse no templo com aquele judeu. Talvez aquele sacerdote conhecesse aquele judeu. Mas ele manifestou graça? Não. Passou de lá. Posteriormente passa um levita. O levita era encarregado do serviço no templo. Possivelmente aquele levita também conhecesse aquele judeu. Possivelmente aquele levita também tivesse estado com ele no templo. Mas ele passou próximo o suficiente para se importar? Não. Ele passou indiferente ao estado de miséria do irmão seu. Ele o deixou à margem do caminho. E então passa um samaritano, que se estava no templo, não estava no mesmo lugar daquele sacerdote, daquele levita, daquele judeu, porque os samaritanos não tinham esse privilégio. Além disso, os samaritanos eram odiados pelos judeus. Judeus radicais, quando viam o samaritano, mudavam de lugar na rua e cuspiam no chão. Alguns diziam que os samaritanos foram feitos única e exclusivamente para ser combustíveis do inferno. Mas passa um samaritano e, diferentemente daquele sacerdote, aquele levita, este tinha amor no seu coração. Este havia sido alcançado pela graça de Deus. Pois ele parou, cuidou de um judeu, inimigo seu. Pesou as feridas daquele judeu, colocou sobre seu animal, levou até uma hospedaria, pagou os cuidados com a saúde e com a hospedagem daquele homem. E ainda disse, se precisar de algo mais, quando aqui voltar, eu pagarei. E Jesus então pergunta, quem é que exerceu o amor de fato? É fácil de responder. Aquele que usou de misericórdia. Aquele que expressou o seu amor. Percebam, meus queridos, que a evidência prática do Evangelho em nossas vidas, a evidência prática da presença do Espírito Santo em nossa vida é, em primeiro lugar, a manifestação do seu fruto. E este fruto, ele produz em nós unidade de pensamento, ele produz em nós um amor generoso, ele produz em nós uma comunhão intensa, e ele produz em nós pregação do Evangelho. E não são duas coisas estanques, separadas ou distintas. As duas coisas caminham juntas. À medida que pregamos o Evangelho, nós vivemos a graça de Deus nos nossos relacionamentos. Na forma como nós nos amamos, auxiliamos, somos companheiros uns dos outros. Quais as lições deste segundo ponto que eu e vocês podemos aprender? Primeira lição, o Espírito Santo nos é dado, amados, não somente para nos edificar, mas também para edificar a Igreja de Cristo. Eu e vocês temos o Espírito Santo e o recebemos na nossa conversão. É o Espírito Santo que nos santifica, que nos transforma. Mas o Espírito Santo que possibilita também, à medida que vivemos juntos, a edificação e a transformação dos nossos irmãos. O segundo ponto, o fato de nós sermos alcançados pela graça perdoadora de Deus é fator determinante para que compartilhemos dessa graça também, perdoemos uns aos outros. E aqui vem em mente a parábola do credor incompassivo. Pode muitas vezes ser comum nós que tivemos uma enorme e impagável dívida perdoada por Deus, não estarmos dispostos a perdoar as dívidas menores dos nossos irmãos. Mas conforme esta parábola deixa muito claro, isto é incoerente com o fato de sermos servos de Deus. Isso não combina com o fato de sermos servos de Deus. Porque se somos servos de Deus, a graça perdoadora que nós recebemos, nós também estendemos aos nossos irmãos. Uma terceira lição, não basta uma igreja pregar o Evangelho e não viver a manifestação da graça
de Deus na comunhão com os irmãos, no amor para com os irmãos, no auxílio mútuo para com os irmãos e até mesmo no auxílio mútuo indiscriminado, sem escolher a quem ajudar ou deixar de ajudar. A igreja, ela precisa ser esta agência do reino de Deus aqui sobre a face da terra. E os crentes, uma vez plenos do Espírito Santo, devem viver uma vida que glorifique a Deus, de modo muito especial, uma vida que glorifique a Deus nos relacionamentos. Que nós somos chamados para ser salvos, ser santos e sermos pessoas relacionais. Concluindo, meus amados, algumas perguntas de sabedoria para que vocês possamos refletir sobre esse tema. Primeiro, como tem sido a nossa dedicação e como tem sido o nosso serviço para com os nossos irmãos? Temos nos dedicado? Temos servido uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus? Seja em suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, seja até mesmo nas suas necessidades materiais. Como tem sido a nossa dedicação e o nosso serviço aos nossos irmãos? Segundo, como tem sido o nosso esforço a socorrer aos necessitados, especialmente nesses momentos em que há muitos necessitados entre nós, em virtude do isolamento e da pandemia que estamos enfrentando, nós temos estado com os olhos atentos e com os ouvidos atentos aos clamores dos necessitados que estão do lado de fora da nossa casa. Temos sido atentos àqueles que estão passando por aflições. Uma terceira consideração: temos praticado a verdadeira comunhão e a graça de Deus em nossa vida? Foi pago um alto preço para que eu e vocês fôssemos irmãos. Quando Jesus entregou a sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. E nos via redimidos com seu sangue, lutando lado a lado no Senhor. Cada dia trabalhando, sua igreja edificando e, observem, rompendo as barreiras do amor. Que eu e vocês, na força do Espírito Santo, possamos declarar aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos lutar. Que Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Fiquem com Deus, que a paz de Cristo reine abundantemente sobre todos os corações.